Boa tarde, profeta Vanderlei, mais uma mensagem. CD Jovem, Jesus de Nazaré. Multidões aqui e pessoas ao redor, todos querem escutar a Jesus de Nazaré. Dizem que falando está ao mundo pecador. Todos querem escutar a Jesus de Nazaré. Vamos para mais uma mensagem. Fechar os olhos para nós falarmos com Deus. Senhor, meu Deus e meu Pai, em nome de Cristo, nós estamos sofrendo nesse mundo por causa do mal, praticamente 6.000 anos, mas a sua promessa não falha. Esse mundo só melhora depois que nós sair dele, o Senhor quer nos levar para o céu. Essa mensagem não só por mim. Os anjos, o Espírito Santo, eu sei que já está finalizando a obra, para todos os corações do mundo, é o que eu te peço em nome de Cristo, amém. Muito bem, o título da mensagem é: os Estados Unidos os mandamentos de Deus contra os mandamentos dos homens. Os Estados Unidos estão pondo como obrigatório os 10 mandamentos. Primeiro nas escolas. E já em países motivo, temos que voltar a guardar a lei de Deus, para ele nos ajudar. Nós unir e acabar com violência, roubo, estupro, guerras, conflitos, tantas doenças e doenças incuráveis, que leva a óbito, acidentes, envolve o alcoolismo, a fome, o preconceito, o terrorismo,
os casamentos destruídos, como nós vimos na mensagem passada, o respeito ao direito do próximo, aí muitas coisas folga e possa ter sobrar passa a sobrar as despesas que gastam, como saúde, hospitais, acidentes, transportes. Você vive seguro quanto ao bandido? Agora vem o que é mais disputado. Repercutindo. Não aceito por Roma do quase todo o mundo. Não estou falando que só nós vai se salvar por esse mandamento ou a lei, o descanso de Deus pro homem. Isso está nessa lei obrigatória. Vejamos na Bíblia a esse respeito. Deles com esse mandamento com 9, mas antes o que isso se trata, o meio ambiente, esse mandamento. Recupera o planeta. Vamos ver o que a Bíblia fala sobre a criação e o dia do meio ambiente e para o homem descansar. Vamos para Gênesis 2:1. Então, tendo acabado de fazer o Senhor teu Deus, os céus e a terra e tudo neles, descansou no sábado de sua obra que fizera, por isso ele santificou, descansou e abençoou. A Bíblia aqui não é isso aqui não. Descansou e abençoou. Ele não estava cansado, mas ele sabia que o pecado ia entrar na humanidade por Adão e Eva. Aí viria a fadiga, o sofrimento do trabalho, negócios. O homem precisava de um dia de pouso para recuperar as energias. Passar com a família e contemplar a natureza e adorar a Deus. Não foi assim ao Deus criar o homem e esse dia, o sábado, mas o mal não pega Deus de surpresa. Ele santificou e descansou para nos dar o exemplo, assim como Jesus, sem ter pecado, também batizou para nos dar o exemplo. Veja, esse primeiro sábado da criação não tinha judeu, não tinha Velho Testamento, como muitos alegam ser só no Antigo Testamento. O sábado e a lei não foi nem Abraão, antes de Moisés, foi antes de Moisés, a guarda da lei, os 10 mandamentos. Abel, porque Caim matou Abel e é um mandamento da lei. E Deus pediu um animal, um sacrifício perfeito, que é um sangue inocente, que Abel era caçador e ele foi aprovado, que justifica pecado, certo? Mas aí é uma justificação que tira a vida e passaria o pecado para Cristo quando visse morrer na cruz. Deus deu um sacrifício perfeito, recebeu os pecados confessados. Abraão também ofereceu um sacrifício maior, seu próprio filho Isaque, ao adulterar com a empregada. Os animais perfeitos, mortos pela própria pessoa, ao transferir seus pecados a eles. E também aponta para Cristo, o sacrifício real, Deus, homem, que viria e receberia todos os pecados confessados aos animais e o cordeiro. Eva e no Éden. E Moisés, 2 cordeiros, dois amanhã por uma manhã e outra tarde, uma da manhã para os pobres e à tarde para os ricos. 9 horas e 3 da tarde, que foi 9 horas a crucificação de Cristo e 3 da tarde a sua morte. Apontando o que receberia Jesus, sua crucifixão. E 23 horas da tarde, sua morte. 3 da tarde, que diga. Isso apontaria pro Messias que viria e morria no nosso lugar. E deles todos todas as 39 chicotadas que Jesus recebeu, os 39 livros do Velho Testamento que Jesus pegaria não só
os pecados das pessoas, mas a condição para todo mundo ser salvo, e o único escravante nele. Certo? Que a Bíblia diz: na plenitude dos tempos Deus enviou seu filho. A hora dele vir seria a primeira vinda emendando com a segunda, para ficar melhor, certo? E não ter profeta bíblico. A Bíblia também já estaria pronta. Que ele recebeu indicava o Velho Testamento, eu já falei. Veja o Velho Testamento. Veja que ele pegou todos os pecados do mundo. É João 3,16, porque Deus amou o mundo, que deu seu Filho único, o mundo na queda de Eva, certo? E o livro de Isaías, os 66 livros, que confirma Velho e Novo Testamento, chamado profeta messiânicos, certo? Tem 66 capítulos o livro de Isaías. Ele morreu por todos, que confirma a graça e seu sacrifício como solução do pecado e tirar o pecador da condenação eterna. Veja o que a Bíblia fala a todo o pecador. Romanos 5, 12 a 17. Pois assim por um só homem entrou o pecado, e o pecado passou a todos, e todos pecaram e morreram, e a morte a todos. Assim por um só homem entrou a vida eterna, Cristo Jesus. Viu? Aqui em Romanos, o apóstolo Paulo, ele remete, e Jesus deixou para ele, lá na criação, quando Adão caiu, certo? Jesus, ao falar isso, ele remete à queda de Adão, eu já disse. Gênesis 3,15 também, da sua descendência sairá o descendente dela, a serpente ferirá o calcanhar dele e ele esmagará a cabeça dela com os pés. Que era Jesus na cruz, de Gênesis 3,15 lá, que quando Eva pecou, que Deus falou para ela. E Deus deixou Eva também num beco sem saída, né? Porque ele não ia falar que era nos tempos dele, quando vinha. Deus nunca vai marcar ele nunca vai marcar a data para coisas, não. Ele não precisa marcar. E o povo quer que ele marca. Muito bem. E aí, ela era besta perguntar a Deus. Também, ele só veio a salvação a todos. Muito bem. E antes da fundação do mundo, né? Porque antes do mal, antes do mal acontecer, a solução já estava providenciada. Essa ideia parece ser boa, mas primeiro, esse descanso não é o sábado, é o domingo posto por Roma, no 3º século com Constantino. Daniel 7, 25 a 600 anos antes de Cristo falava: proferirá palavras contra o Altíssimo, magoará os santos do Altíssimo, eis que tratará mudar os tempos e a lei, por um tempo, 2 tempos e metade de um tempo. Esses 3 anos e meio que a ressurreição de Cristo anula, foi seu ministério a nosso favor para nos salvar. Aí tira fora o que pode dizer pode dizer e ser o anticristo? Não, o Cristo encarnado é Deus homem. A celebração da ressurreição celebrada no batismo da pessoa em Romanos 6:2, quando ele sepulta nas águas, assim como Jesus foi sepultado e ressuscita para uma nova vida. Aí está celebrando, certo? Esse engano é falso. Veja também o que Jesus diz com relação às destruições da natureza. Olha só, a Bíblia fala: o meu povo perece porque lhe falta o conhecimento. Mateus 24:1 está tudo se cumprindo? Lucas 21:25 não está se cumprindo? Haveria sinais no sol, no céu, na lua, nas estrelas, igual ontem na lua, teve outro sinal. Angústia entre as nações e perplexidade por causa do bramido do mar e das ondas, o mar não está destruindo as cidades. Homens desmaiarão de terror. Vai no YouTube para você ver, as pessoas vê os sinais, elas ficam aterrorizadas, porque às vezes é que elas não conhecem a verdade, certo? Entendeu bem? Aquele negócio que eu falei lá nos Estados Unidos, certo? Tá tudo. Então, porque a pessoa
segue esse erro. Isso tudo aponta para a segunda vinda de Cristo. A Bíblia fala 2.500 vezes na segunda vinda de Cristo, mais que a primeira. A olhar como ficará o planeta depois da sua volta. Jeremias 4:23. O profeta Jeremias viu talvez há 1000 anos ou 800 anos antes de Cristo. Eis que olhei a terra, era sem forma e vazia, e não tinha construção nenhum. As suas cidades, os prédios estavam todos derribados. Eis que olhei e não vi homem nenhum, e as aves do céu todas tinham fugido. Certo? É quando Jesus viu 1000 anos. E agora a gente eu te faço uma pergunta. Isso aqui que Isaías viu, porque está passando no YouTube, no mundo, que não é mentira. Tá quase semelhando. Por isso que Deus não muda. Jesus pegou lá de Noé, certo? E os profetas, creem nos profetas e prosperareis, certo? A hora que for na hora, Deus sabe. Muito bem. E buscar os que lhe espera e levar para o céu com os mortos ressuscitados. 1 Tessalonicenses 4:16, Mateus 24:30. Então aparecerá o Filho do Homem nas nuvens do céu. Ele mandará os anjos dos 4 cantos da terra e ajuntará os seus escolhidos e encontro com eles nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. E 1 Tessalonicenses 4:16, o Senhor dará a voz de comando ressoada, a voz do arcanjo, que é Cristo, né? A última trombeta de Deus tocará, os anjos descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que vivos, serão transformados. E Satanás será preso aqui na terra, na escuridão, por mão e homens. Então vi descer do céu um anjo que tinha a chave do abismo e a corrente da cadeia, e prendeu o dragão e lançou na prisão, para que não mais enganasse as nações, até completar 1000 anos. Que anjo é isso? Na volta de Cristo, o anjo, quando fala o anjo, é o próprio Deus. Quem vai prender Satanás é Cristo. Eu vou confirmar isso noutra passagem bíblica, quando Jesus falou: eu que tenho as chaves da morte e do inferno. Quando eu abro, ninguém fecha. Quando eu fecho, ninguém abre. Aí cai por terra a alma que sai da pessoa quando ele morre. Aí a pessoa morre, ou partes dele também, a parte dele não morre, certo? Aí cai tudo por terra. Porque se Jesus não ressuscita, aí pronto. E o plano de salvação ele ainda não completou. Nós estamos trabalhando, nós estamos testemunhando para o próximo, para nós. O Jesus, desde que ele foi daqui, Jesus não para, porque Jesus está no comando, está intercedendo, está salvando, certo? Na presença de Deus, um irmão sempre falava, ninguém fica parado. Muito bem. Lhe espera e levar para o céu, no céu, e Satanás preso aqui por Apocalipse. Esse anjo é o próprio Cristo. Sua volta, ele tem a chave da morte do inferno, e o pecado será definitivamente destruído sobre o dia descanso, o sábado, o sinal de Deus e seu povo. Ezequiel 20:12 fala: por isso lhes dei os meus sábados para que servis de sinal entre mim e vós, para que saibais que sou Deus que vos santifico em Cristo. Isaías 56:2-6, Deus diz: a vocês que guardam os meus sábados, e aos eunucos que fazem uma aliança comigo, e aos estrangeiros, e a todas as nações que guardarem o sábado e fizerem uma aliança comigo. Aqui entrou estrangeiros e todas as nações, certo? Todas. Não diz só uma, só outra, nada disso. É todas. Muito bem. Isaías 8:16, resguarda o testemunho e sela a lei no coração de quem? Profeta messiânico, dos meus discípulos. Na segunda ida de Cristo para o céu e no tempo do fim. Até o tempo do fim. Porta da graça fechar.
Apocalipse 7:2 também fala do anjo do lado do sol. Viu o anjo do lado do sol nascente, tendo o selo do Deus vivo. Quem veio do lado do sol nascente e está a estrela lá só crescendo, que ele vai vir por ela? O próprio Cristo, como fala o anjo. E esse selo de Deus é o quê? Sábado. Não é o domingo de Roma, não, ou qualquer dia que a pessoa querer, ou que não é que Roma que fala. Eles mesmos provam, só falam provar na cara da pessoa, que foi eles que mudou. A lei e a Bíblia. Só tá faltando provar na cara da pessoa, e a pessoa não quer dar o braço a torcer. É claro que sábado não salva. Quem fala isso, ou lei, ele está completamente equivocado. Mas tem suas importâncias, né? Certo, muito bem. A característica do povo de Deus nos dias finais da terra. Irou-se o dragão contra quem? Contra a igreja mulher e nós também que somos mulher. Guarda os mandamentos de Deus. Né? Um dia Jesus disse, eu dei um novo mandamento. João 14:15, Jesus fala, guarda os mandamentos dele assim como ele guarda o meu pai. Irou-se o dragão contra a mulher, foi fazer guerra com os eternos das suas descendências. Guarda os mandamentos de Deus, tem um testemunho de Cristo. E pôs-se em pé sobre a areia do mar. Então, três coisas do povo de Deus passa. Perseguição nos últimos dias, e isso já é desde quando batiza, né? Mas vamos pôr nos últimos dias. Os mandamentos de Deus, a obediência e o testemunho de Cristo. Que a Bíblia fala o Espírito de profecia, Apocalipse 19:10, que é toda a Bíblia, o livro de Daniel e Apocalipse como principal tempo do fim, como os mais principais, né? Tempo do fim. Mas a Bíblia toda é pura. Lucas 23:54, 30 anos depois que Jesus subiu ao céu, que Roma diz que celebra o domingo em comemoração da ressurreição de Cristo, ele pôs lá que as mulheres, ela descansou no velório de Cristo, no sábado, pôr do sol da sexta-feira. Atos 16:3, o apóstolo Paulo, 40 anos depois, ele depois cultuar no sábado, ele ia para os rios ao meio-dia, certo? Se Jesus tivesse mudado, que nem a igreja diz, a igreja fala que ela tem autoridade mais do que a Bíblia. Eu vou ler no final a passagem bíblica aí para vocês, e aí fica à disposição de cada um, certo? Paulo também não existe esse dia na Bíblia, mas um dia da semana no Novo Testamento, 8 vezes se remetendo ao primeiro dia da criação. Primeiro dia da criação. No princípio, criou Deus os céus e a terra era sem forma e vazia. Havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus pairava sobre as águas. Então, se nós calcular bem aqui, esse dia que é guardado pelos os irmãos, no qual Deus tem gente em todas as igrejas, ele está emendado com trevas, hein? E essas trevas do lado espiritual, e quando se fala do lado espiritual, aí entra as trevas espirituais, que no primeiro dia a Bíblia diz que havia trevas sobre a face da terra, e ele é descansado, respeitando todos que pegam essa mensagem, respeitosamente falando o que a Bíblia fala, não o que eu falo, certo? A Bíblia diz que havia trevas sobre o abismo das águas, certo? E o Espírito de Deus pairava sobre as águas. Primeiro dia. Mas no primeiro dia ele começou a criação. Que no caso hoje é o domingo, né? Outra coisa é que Deus não força ninguém a segui-lo. Porque uma coisa forçada não é o amor. Zacarias 4:6 diz: não por força, nem não por força, nem por a vontade, mas pelo meu poder e o meu espírito. Certo? Diz que vai ser forçado. E Jesus também falou uma coisa, que para seguir ele tem que despedir dos pais, da mãe, de parentes, de irmão, de tudo, até da própria vida. Tem que despedir. Como é que eu vou seguir uma coisa se eu não quero? Não tem como, né? Eu não dependo de ninguém para mim decidir por Cristo. Não, eu decido. Nem minha esposa, nem meu filho agora.
A situação que está ficando o planeta, cumprindo a segunda vinda de Cristo, Jeremias viu, vai ser resolvido por 2 Pedro 3:12, depois da volta de Cristo, né? O céu passará incendiarão por fogo. Eis que apressando e aguardando a segunda vinda, eis que esperamos novos céus e nova terra, onde habita a justiça. Agora Deus pede para entrar em nossas vidas, para nos trazer a pureza de Adão em Cristo, para não contaminar o céu, e hoje, agora, não depois. Hebreus diz, se ouvires a sua voz, não endureçais os vossos corações, como fez os antepassados, certo? Que o coração pode estar endurecido, eu já fiz. Né? Então, o dia da salvação é que dia? É amanhã, é depois? Não, é hoje agora. Se você sabe, porque o que a gente pode fazer hoje, inclusive, a gente faz hoje agora. E outra, a Bíblia diz que onde essa mensagem, talvez ela está caindo em corações, ou vai cair, em corações que o joio do diabo não vai atrapalhar, mas o joio do diabo, que a pessoa permitir, vai atrapalhar até minha vida também, certo? Jesus disse, a Bíblia diz, onde Jesus chamou o trigo, o diabo chamou o joio. Muito bem. Endurecido. Pecado, não sabemos o que vai acontecer no amanhã, e nós dá a vida eterna. Sem o mal, riqueza, tudo de graça na terra restaurada. Apocalipse 21, de 1 a 6. Eis que farei novos céus e nova terra, aonde habita a justiça. E Deus enxugará dos olhos toda lágrima. Não haverá mais lembrança das coisas passadas, porque as coisas primeiras passarão. A morte e o pranto não haverá mais. Deus habitará com os homens, e os homens serão do seu Deus. Ele colocará com seu tabernáculo, certo? A lei, se tira ela, aí não tem pecado. Veja o que Romanos 3:20 fala. Se não há lei, não há pecado. Se não há pecado, o que Jesus veio fazer aqui então? A Bíblia diz assim, nenhuma carne é justificada diante de Deus pelas obras da lei, para começar. Agora, olha a função da lei. Pela lei vem o pleno conhecimento do pecado. Quando você erra diante de Cristo, ele te mostra, te aponta a lei. Aí o pecado que você cometeu, ela está te apontando que você está transgredindo nele. Aí você volta para lei, para Cristo de novo. Essa ida de Cristo, a lei a Cristo, pecado inocente, certo? Não o pecado acidental. O pecado habitual, aí já fica meio complicado. Que nem Jesus falou com Maria Madalena. O apóstolo Paulo chama como um aio. O aio, lá no tempo de Cristo, era os professores mandavam os alunos para os pais, seja, dever de casa, né, corrigir. Os pais mandavam os alunos para o professor. O professor fazia o quê? O professor também ensinava. Mas quem é que fazia a função mais importante? Eu suponho que em termos da escola, era o professor. Mas se os pais não tivessem a participação deles, adiantaria? Os alunos faziam o dever de casa, certo? Os pais falam o horário. Assim a lei e Cristo. Agora, entre os dois com relação ao aprendizagem, é claro que é o professor, né? E entre os dois, qual é o mais importante? Tudo. Pode vir o que for. Jesus é tudo. A Bíblia diz, eu vou ler aqui para vocês, Jesus falou assim, ó, vou terminar aqui. Tô terminando aqui. Ninguém é salvo por obedecer ou por condição própria. Efésios 2:8. Pela graça sois salvos, mediante a fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus, não de obras, para que não vos glorie.
Mas pelos méritos de Cristo, sua justiça, obras é resultado de um coração transformado por Cristo e testemunho. Você arrepende, confessa os pecados a Ele e Ele perdoa. Isaías 1,18 diz, volta no profeta messiânico de novo. Ainda que os vossos pecados sejam pretos como o carmesim, eles se tornarão puros como a neve. Ainda que eles são vermelhos como a escarlata, eles se tornarão branco como a lã. Isaías 1,18 já está dizendo. Muito bem. E a lei é que veio o mal. Pela lei é que surgiu o mal, não querer mais obedecer a Deus. O primeiro mandamento, que é não terá outros deuses diante de mim. Sabe quem estou falando, né? Lúcifer. E ele também não amou ao próximo e ele mentiu para os anjos. Por que ele mentiu para os anjos? Porque até hoje a Bíblia fala, olha o que a Bíblia fala, que ele mentiu para os anjos. Vamos remeter lá para a queda dele no céu e os anjos. Por isso, o diabo é o pai da mentira. Vós que pecais são filhos do diabo, porque o diabo peca desde o início e jamais se firmou na verdade. E por isso ele é mentiroso e é o pai da mentira. Quando fala pai, é que o primeiro surgimento lá do mal foi através da mentira. E ele é o enganador, a Bíblia diz que ele é um grande enganador. Certo? Muito bem. E hoje o que ele usa o engano, um pouco da verdade com um pouco da mentira. Tudo ele procura contaminar. Apocalipse 12 diz, sai da terra e do mar, porque o diabo corre até vós, cheio de cola e pecado, sabendo que pouco tempo lhe resta. Se você acha que a vida e as coisas vai melhorar, 1 João 5,12, não só para quem põe sua vida. 1 João 5,12, só para quem põe sua vida nas mãos de Cristo. 1 João 5,2 disse, quem não tem o Filho, não tem a vida. Já para começar. E Apocalipse 3,10, tem 1 milhão de passagens bíblicas. Filho meu, guarde as palavras da minha paciência e do meu consolo, porque eu te livrarei da hora da tentação que mandarei a todos os moradores da terra. Isso numa condição, se eles quererem, né? Que Deus não força ninguém, que nesse está querendo forçar agora. Só agora, né? Eu vou ler o último ainda. Só há uma esperança, o Salvador, que está à disposição hoje, agora. Atos 22:16. Por que te demores? Por que não levantes, tome o teu batismo, invocando o nome do Senhor? Certo? Você se alicerça na rocha. Mateus 7:24. O homem que construiu a sua casa na rocha, as enchentes não destruiu, o tolo construiu na areia. Enchentes quer dizer o quê? Provas, problemas, a rocha é Cristo. Se todos os sinais estão cumprindo aos olhos humanos, esse plano não é diabólico? Sim, pois não está comprovado com a Bíblia e a lei, que são Deus nos falando sua verdade, João 17:17, a Bíblia e a lei nos mostrando nosso erro. Ao ver essa união, a Bíblia em Romanos 3:20 diz, nenhuma carne é justificada, eu já falei, ninguém é justificado pela lei vem o pleno conhecimento do pecado. Atos 5:39, os Estados Unidos, agora parece que eu vi na internet, que isso está dando noite e dia na internet. E a maioria das pessoas, por eu ser pregador e passar meus vídeos no YouTube, as pessoas já isolou para um canto. Eu não estou condenando elas não, hein? Não estou julgando, não estou querendo ser melhor. Que inclusive coitado de mim se buscar Deus, hein? E nós todos. Ela praticamente está esquecido o YouTube, e é lá que passa. Certo? Noite e dia. Agora eu vou falar para vocês aqui
o que eles estão fazendo, que não confere com a Bíblia, e nem Deus força ninguém. E teve um seguidor dele que falou isso aqui. Pedro disse, essa lei maldita, diabólica que está vindo aí, melhorar o mundo não. O mundo quem vai melhorar é Deus. Que o pior do que o mundo somos nós, o nosso coração, o homem não quer. O mundo Deus resolve ele como ele resolveu em 6 dias fazer ele. Coisa mais fácil para Deus. Difícil é resolver o problema do homem, mas não é impossível, certo? Mas está esgotado o tempo. Não vai ter, não tá tendo ter mais vida aqui no planeta, certo? Então nós estamos vendo o quê? Pela graça de Deus. É à toa não, porque ele tem um plano para você, meu amigo. Você que ouve essa mensagem aí, tem dúvida, você que sabe, você que desviou, por que você não volta? Por que você não busca a Deus para tirar essa dúvida? Certo? Problemas para todos. O caminho é estreito para todos. Certo? Eu ia falar aqui, os Estados Unidos, parece que eu vi falando que já foi mudado uns anos aí, não deu certo, da semana de 7 mudou para 11, de 7 acho que mudou para 5, não deu certo, caiu o 7º dia, a mesma coisa. E no nosso sangue, nosso cérebro, nós já temos uns negócios lá que acusa 7, para vocês terem uma ideia. E o dom da salvação também o dom, faz parte da lei que está em Romanos 2:13. Vê lá, o dom da lei. E o dom da salvação é Eclesiastes 3:10, certo? Está no nosso cérebro e está nas nossas veias sanguíneas, que vai pôr a semana para 4 dias. A questão no final e a questão do surgimento do mal, também da queda de Adão mais Eva e da perdição de muitos e salvação, é com relação à adoração. E a adoração envolve o quê? 2 dias. Que Deus deixou para ele ser adorado e um falso dia. Pedro está dizendo aqui, olha meu amigo, você obedece a Deus aqui, ó. Não obedecer homens não. Certo? Isso é o conselho dos discípulos, é o conselho dos pregadores, certo? Que Deus não obriga ninguém. Agora, vir coisa obrigada para cá, não. Certo? Um abraço para vocês. Eu vou dar um até já, porque no piscar de oi, a porta da graça fecha e a gente para as rochas, né? Eu tava falando com esses dias, brincando. Chegará um momento logo que a gente vai ser como passarinho, comer frutas, né? Porque a carne aí é a campeã de câncer, né? Que nem o Leonte, vocês viram? E não é fácil ser vegetariano, não. Aliás, o princípio já foi Deus que pôs a fé. E nós não vamos chegar lá no céu, olha, eu tô aqui, fui bom demais. Nada disso. Primeira surpresa é eu estar lá. A segunda surpresa é pessoas que eu achava que tá lá não vai estar. E a terceira surpresa é pessoas que eu achava que estaria lá não vai estar. Ou que não estaria lá vai estar. Uma dessas 3 coisas. Tchau pra vocês, até já. Amanhã tem a outra mensagem. Que eu quero sair logo desse mundo. Eu falo pra Deus toda hora. Eu quero sair logo desse mundo. O negócio fica aí tranquilo, fresco. Eu não posso fazer nada a não ser orar ou aconselhar. E se me dá a oportunidade de pregar. Outra coisa eu não posso fazer, só o Espírito Santo. Agora eu quero saber de mim. Tá fresco, beleza. O sol é uma praga. Mas e os problemas da vida e do mundo? Que a gente tá olhando aí com o olho regalado. O homem não sabe, ele não sabe nem a hora, no dia que ele nasceu. Dá conversa, pá. Tchau pra vocês.